personal pronouns. Então, o que são os personal pronouns? São os pronomes sujeitos, né? São os pronomes pessoais do caso reto. Então, relembrando, na nossa língua a gente fala eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles. Então, aqui na primeira pessoa, observem que nós temos I, eu, né? You, você, porque no inglês não tem o tu, né? Nem o vós. Aqui nós temos a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, he, para ele, she, para ela, e o it, que é para ele ou ela, coisas, animais, um pronome neutro, né? E as pessoas do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós temos we, nós, you, vocês, e they, que são eles ou elas. Observem que no singular nós temos três pessoas, três pronomes, né? Para a terceira pessoa do singular, he, she, it. E no plural só existe uma pessoa, eles ou elas, né? They. É diferente no plural, só tem uma. Então, vamos prosseguir. Nós temos aí a figura desse garotinho. Ele está se apresentando, ele está falando My name is Walt. E aí ele usou o pronome eu, né? I am 6 years old. Ele está falando que está com 6 anos de idade, né? A gente fala eu tenho, né? Na verdade, a gente está com tal idade. Cada ano a gente vai mudando de idade. Então, qual é o pronome que se refere à pessoa eu em inglês? I. E sempre esse I é escrito maiúsculo, mesmo no meio de uma frase, sempre, nunca minúsculo. Próxima questão, aqui nós temos Who can help me? Né? A professora pergunta, quem é que pode me ajudar? E como vocês são muitos voluntários nas aulas lá no colégio, vocês dizem logo o quê? Eu, né? I, me, teacher. E aí eu escolho você, né? You, Lia. Então, you é você. Nós temos aí, this is Andrew, né? Este é o André. O Andrew. Ele é um bom aluno, né? He is a good student. Por que eu usei o he? Porque he se refere ao Andrew, né? Ele. Continuando, nós temos agora a garotinha aqui que se chama Alice. Eu estou apresentando para vocês. This is Alice, né? Essa aqui é a Alice. She wants to be a ballerina, né? Ela, né? She, porque eu estou falando da Alice, da Alice aqui. Eu usei o pronome she, ela. Observe que todos os pronomes sujeitos vêm antes dos verbos, né? Então, she wants to be a ballerina. Continuando, nós temos aí um belo animal, o leão. Então, eu estou falando, the lion is my favorite animal. Não é, tá? Só se for um gatinho menor que esse. The lion é ele, né? O leão. Qual é o pronome que eu vou substituir? Ele, a gente já aprendeu que é he, ela é she e o it é ele ou ela. No caso aqui é um animal, é neutro, né? Então, a gente não está tratando do gênero, a gente está falando do animal, algo neutro, né? Então, é ele, né? It. Mas se for my cat, meu gatinho, my cat, Milo, is my favorite animal. My cat is my favorite animal. Então, eu vou falar aqui, posso chamar de it, ou então eu posso substituir pelo he. Por quê? Porque animal, a gente tem o lado afetivo, trata como um filho. Então, nesse caso, a gente pode chamar he or she, no lugar do it. Mas quando é um animal que a gente não tem afetividade nenhuma, eu não quero afetividade com este leão aí. Então, a gente vai chamar de it, ele, né? Porque é algo neutro. Então, it is big and strong, né? Ele é grande e forte. Próxima questão, está falando de 3 crianças e ele está apresentando, ele está dizendo my friends and I, né, meus amigos e eu. O que ele está dizendo sobre essas 3 figurinhas aqui? My friends and I love soccer, né? Então, ele está dizendo que eu e meus amigos amamos o quê? Soccer, futebol, né? Soccer é o futebol brasileiro e football é o futebol americano.
Qual é o pronome que eu vou substituir eu e mais alguém? Que a pessoa forma nós, né? O pronome é we. We are great players. Nós somos grandes jogadores. Então, observem. Eu não começo aqui na frente com o I. Sempre que eu tenho eu e mais alguém, o I vem depois das pessoas. Então, o eu e o Bob, eu vou falar I and Bob ou Bob and I? Você vai falar Bob and I. Sempre o I vem depois no sujeito, quando se representa nós, né? Então, por isso que eu usei we, porque eu estou falando eu e meus amigos. Agora, let's cook. Can you help me, girls? Ela está falando para as garotinhas. Vocês podem me ajudar? Vocês, né? No plural. You. A gente sabe que you pode ser tanto no singular quanto no plural. Pode ser você ou vocês. Continuando, nós temos aí novamente o sujeito they, eles. Eles quem? A mãe e os garotos, né? A mamãe aqui e os seus boys, né? Os seus garotos estão o quê? Felizes, né? Mom and the boys are happy. Então, eu substituo a mãe e os garotos pelo they, né? Pelo pronome eles. They are at the beach. Então, eles estão na praia. Vamos praticar? Now you. Look at the picture. This is William. What's the pronoun that we use here? Remember? William. He is a doctor. Então, se é William, é ele, né? Então, eu uso o pronome he. Próxima. These are Beth and Cynthia. Então, o que você substitui aí? Beth and Cynthia. They are good friends. Então, elas são boas amigas. Elas porque eu estou falando da Beth e da Cynthia, ok? Entendido aí? Finalizando aqui, nós temos My dogs are cute. Estou falando que os meus cachorros são fofos, né? Cute, fofos. Qual é o pronome que eu vou substituir? Ah, mas dog é neutro. Dog não é neutro? No singular poderia substituir pelo it. Mas lembram que no plural não existe essa diferença? Então, qual é o pronome? They. They are very smart too. Eu estou falando que meus cachorros são fofinhos, bonitinhos e eles são muito inteligentes, espertos também, né? Smart, inteligente, né? Intelligent, esperto, né? Aqui temos outro animal, só que agora eu estou falando we are a big elephant. Está pedindo para você o quê? Correct the sentence. It is a big elephant. Choose é escolher. Então, escolha qual é a sentença correta. We are a big elephant or it is a big elephant. Qual das duas frases seria relacionada à figura? We are or it is. Nós somos ou ele é. Então, a resposta correta é It is a big elephant. Essa é a resposta, porque eu estou me referindo a um animal neutro, né? Próximo aqui, corrijo. He is Julia, my grandma. Estou falando que she is Julia, my grandma. He or she, quando eu falo de uma mulher. He é para homens, né? E she é para mulheres. E o it é neutro. Então, a opção correta aqui seria She is Julia, my grandma, né? Ela, a Julia, né? Ela é a minha avó. Finalizando, nós temos aqui para usar o pronome pessoal correto, substituindo o nome pelo pronome. Né? Phil. Phil is a cute baby. Né? Phil é um bebê fofinho. Qual é o pronome que eu vou substituir? He. He is a cute baby. Quando o bebê está dentro da barriga da mamãe, eu não sei o sexo ainda, o gênero, né? Então eu vou tratar de it. Por quê? Porque eu não sei, é neutro. Mas a partir do momento que eu sei que é um baby boy or a baby girl, eu vou usar o he or she, ok? My mom and I, lembram? My mom and I love books. Eu estou falando que a minha mãe e eu amamos, adoramos livros. Então, qual é o pronome que substitui my mom and I? Isso mesmo. We, nós, né?
Observem que nós estamos tratando de simple present para rotinas. Simple present tense for routines. The simple present tense is used to express routine actions, things we do as a habit. Então, a gente usa o presente simples para falar de ações de rotina, né? Coisas que nós fazemos como um hábito. Olha os exemplos. I watch TV after dinner. We get up at 7 every day. My parents work hard during the week. Então, eu estou retratando aqui 3 frases falando de rotina, que eu assisto TV depois de jantar, que nós nos levantamos às 7 todo dia. Meus pais trabalham muito, né, durante a semana. E relembrando aí que nós temos as expressões de tempo, né? After dinner, depois do jantar. Every day, que é todo dia. During the week, que é durante a semana. E aqui embaixo nós temos algumas palavrinhas comuns que são bem usadas quando a gente quer indicar rotina, hábito, fatos no presente. Então, every day, ou every month, ou every week, que é todo dia, todo mês, toda semana, indica hábito, né, rotina. E nós temos os advérbios de frequência também, né, que significa sempre, always. O contrário de always é never, que é nunca. Nós temos usually, sometimes, né, que é usualmente, e sometimes é às vezes, né, algumas vezes. Isso nós vamos ver na próxima unidade, unidade 3. A gente vai revisar esses advérbios de frequência, ok? Prosseguindo, nós vamos aqui observar como que eu conjugo um verbo no presente. Eu digo I work, you work, he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, que a gente já aprendeu, que é ele ou ela. Eu tenho um diferencial aí, perceberam? Eu acrescentei o S. Então, eu falo he works, she works, it works. E no plural, we work, you work, they work. É work para todas as pessoas, exceto para he, she, it. Só essa terceira pessoa singular que é diferente. Então, a gente já sabe que a regra geral é acrescentar o S na maioria dos verbos no presente na forma afirmativa. Vamos rever isso? Então, qual é a general rule, a regra geral? The general rule for routines in the simple present tense. With the third person singular, que é o he, she, it, que é ele ou ela, né? And S is added to most of the verbs. É para todos os verbos que é adicionado o S? Não. É adicionado para a maioria dos verbos. Por quê? Porque alguns verbos são diferentes. Vamos ver isso aí? Então, olha o que está escrito aí. Depending on the verb, dependendo do verbo, it's added ES or IES. Vamos ver quando a gente usa o presente com ES ou IES adicionado ao verbo. Olha o exemplo aqui. Lily watches TV every evening. Eu estou falando do hábito que a Lily, ela assiste a TV toda noite. Toda noite ela está lá, no mesmo hábito, na mesma rotina, assistindo TV. Né? Então, se eu falar eu assisto, eu falo I watch TV every night. Né? Mas a Lily é ela, é she, lembra? Então, o que aconteceu com o verbo watch? Nós acrescentamos o S, como na regra geral? Não, nós acrescentamos S, né? ES, watches. Então, observem essa regrinha. Nós temos ES, ok? E qual é essa regra? With the third person singular, né? Com a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. And S is added to most of the verbs. Essa é a regra geral. E os verbos que terminarem em CH, SH, X, O, Z, SS, a gente não vai acrescentar o S. O que a gente acrescenta? É S, né? ES, que é o caso de watch, watches, go, goes. Então, o que aconteceu com esses verbos? Olha o exemplo. I go to the shopping mall on Sundays. Eu falo I go, eu vou ao shopping, né? Aos domingos. Mas a Lily, o que eu falo da Lily?
goes. Por que que eu acrescentei ES? Porque é um verbo que termina em O. Então, a regra é: os verbos terminados em CH, SH, X, O, Z e SS, nós acrescentamos ES. Ok? Lembraram? Vamos ao próximo. Nós temos aí, relembrando, a regra geral é acrescentar S aos verbos terminados em CH, SH, X, O, Z e SS, nós acrescentamos ES. E quando terminar em Y, olha só o que ele diz aqui. With the third person singular, he, she, it, para a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. And S is added to the verb ended in Y, preceded by a vowel. Y plus S. Então, o que ele está dizendo? Que quando o verbo terminar em Y e for precedido de uma vogal, nós seguimos a regra geral, acrescentando o S. Então, olha o exemplo. I play soccer on Fridays. Eu jogo futebol às sextas. My brother plays football. E o meu irmão joga futebol americano. Então, I play, my brother plays. Lembram que my brother é ele, né? É he. Então, para he, she, it, o que acontece? Regra geral, acrescenta S. E se o Y for precedido de uma vogal, antes do Y vem uma vogal, acrescentamos S, igual à regra geral. Mas e se os verbos terminados em Y não forem precedidos de uma vogal? Pelo contrário, for uma consoante, que é a regrinha que está escrita aqui. Verbs ended in Y, preceded by a consonant. O que vai acontecer com esses verbos? O Y ele vai ser substituído pelo IES. Então, Y substituted by IES. Example, study, studies, cry, cries. Se eu disser que eu choro toda vez que eu assisto ao filme do Titanic, eu vou falar I cry every time I watch Titanic. Então, I cry, eu choro. I'm very romantic. Brincadeira. Mas se eu disser que o bebê chora a noite inteira, coitada dessa mãe, né? Então eu vou falar the baby, que é ele, né? Ou ela. The baby cries. Eu elimino o Y, substituo esse Y pelo IES. Essa é a regrinha do Y quando ele for precedido de consoante. Olha o exemplo aqui embaixo. I always carry my laptop with me. Então, eu sempre carrego meu laptop, né, meu computador, comigo. Então, I always carry, eu sempre carrego. E a Suzy? Suzy é ela, she. O que aconteceu com o verbo carry, que é carregar? Terminado em Y, precedido de uma consoante. O que vai acontecer? Eu vou substituir esse Y pelo IES. Então, vou falar Suzy carries her cell phone with her at all times. Então, a Suzy, ela leva o celular dela com ela o tempo inteiro, né? Ela carrega, ela leva com ela, ok? Continuando, nós temos aí outras pessoas com outras atividades parecendo aquele exercício lá da prova. Então, esse garotinho aqui, ó, qual é a rotina dele? Listen to music. Quando eu digo eu ouço música depois da aula, então eu falo I listen to music after class, after school. Mas se eu disser ele eu vou falar he listens to music after school. É esse tipo de exercício que vocês fizeram lá na AE, bem parecido. Adiante, nós vamos falar da forma negativa. Para formar a negativa no presente, nós usamos um auxiliar. Nós temos aí os personal pronouns, os pronomes pessoais, e também nós temos aqui o auxiliar mais o verbo. Personal pronoun, I, you, he, she, it, we, you and they. E aqui nós temos o quê? Auxiliary plus the verb. Para que serve um auxiliar? Já está dizendo, para ajudar. Ajudar a quê? A identificar o tempo verbal. Na nossa língua portuguesa, eu digo
eu trabalho no presente, eu trabalhei no passado e eu trabalharei, ou eu trabalharia se eu estivesse fora dessa questão do risco, né? Eu trabalharia lá no colégio militar. Então, quando eu digo eu trabalho, né, e na negativa eu digo eu não trabalho, no passado eu trabalhei ou eu trabalhava, eu não trabalhava no passado, na negativa, o que é de diferente? Eu apenas modifico o verbo. Eu trabalho, termina com O. Eu trabalhei ou eu trabalhava, termina com ei, ava. Então, essas terminações chamadas, né, desinências, que indicam o modo e o tempo do verbo, desinência, né, que vem após o radical do verbo, elas indicam o tempo verbal. E no inglês, como é que eu vou descobrir se o verbo está no present, no past, no future? É o que a gente vai ver agora. Nós precisamos de um auxiliar na negativa. Então, no presente, a gente acrescenta S para a maioria dos verbos, para he, it, mas na negativa a gente não acrescenta S. Vocês perceberam aí? Então, na negativa, eu vou usar o auxiliar do. O do ele não tem tradução, ele só indica que o verbo está na negativa. Então, eu falo do, mais o not vira don't. Então, don't é o auxiliar na negativa para transformar, para dizer, identificar que esse verbo work está no presente. E por que para he, it eu usei o doesn't? Lembram que os verbos que terminam em O a gente acrescenta ES? Então, do vira o quê? Does. O do e o does, eles não têm tradução quando são usados como verbo auxiliar. Então, como verbo comum, normal, ele significa fazer. Então, quando eu digo eu faço meu exercício, eu respondo I do my exercise. E quando eu não faço, eu vou usar o quê? O auxiliar, indicando o presente, I don't do. Então, o do é verbo, fazer, mas ele precisa de um auxiliar para transformar para negativa. Então, eu falo I don't do. Entendido aí? Então, observem que para a terceira pessoa, he, she, it, nós não acrescentamos o S. Por que não? Porque na negativa, o doesn't já é diferente dos demais. Então, não há necessidade de indicar a diferença para he, she, it duas vezes, né? Com o doesn't e mais o S no verbo. Então, fica somente doesn't work. Lembrando que don't é a contração de do mais o not. E o doesn't é a contração de does mais o not. Ok? Vamos adiante. Nós temos aí simple present tense. In the negative form, it's necessary to use the auxiliaries don't or doesn't. Doesn't is used with the third person singular, he, she, it, and the verb continues in the same base form. Então, o verbo não muda, ele continua na terceira pessoa da mesma forma. Lembram? Olha o exemplo lá embaixo. Joe doesn't like pizza. Então, o like não precisou acrescentar o S. Se fosse na afirmativa, seria Joe likes pizza, né? O Joe gosta de pizza. Mas a negativa não acrescenta o S quando eu usar o doesn't, ok? Lembrem-se, negativa sempre vai usar don't ou doesn't, que são os verbos auxiliares que indicam que o verbo está no presente na forma negativa. Olha o outro exemplo lá embaixo. We don't watch TV after lunch. Olha o don't, que é o auxiliar da negativa, mais o verbo watch, ok? Observem que na terceira pessoa, lá embaixo, a Sarah, né, a Sarah, eu usei o quê? Doesn't clean. Não acrescentei o S ao verbo clean, que é o verbo limpar, e eu estou dizendo que a Sarah, ela não limpa o quarto dela. Complicado, hein, Sarah? Então, nós temos aí doesn't, don't, que são os auxiliares da negativa. Doesn't é usado para he, she, it, não muda o verbo, e don't é usado para as demais pessoas. I,
You, we and they. Ok? Na interrogativa também vou usar o auxiliar, só que antes do sujeito, antes do pronome pessoal aí, né? O sujeito. Então, eu vou perguntar, do I work? Do you work? Mas para he, she, it, o que eu usei? Does. Does he work? Does she work? Does it work? E eu não acrescento o S ao verbo. Toda vez que eu usar o does para he, she, it, eu não vou modificar o verbo. Ele permanece o mesmo. It continues the same, right? E para as pessoas do plural, we, you and they, eu uso o do para fazer perguntas antes dos sujeitos aí, né? Do we work, nós trabalhamos. Do you work, vocês trabalham. Né? Do they work, eles trabalham. Eu quero saber se os seus pais trabalham em uma escola. Como que eu perguntaria? Se são seus pais, your parents, são eles, né? They. Então, eu vou usar o do ou o does? Eu vou usar o do. Então, ficaria do your parents, né? Os seus pais. Do your parents work in a school? Do your parents work in a school? Aí você responderia, yes, they do, se ambos forem professores, né? Ou diretor, ou trabalharem em uma escola. Mas se nenhum dos dois trabalham em escola, você vai responder, no, they don't. Mas se só a sua mãe é uma professora, você vai falar, well, my father doesn't, né? Na negativa, meu pai não. My father doesn't, but, né? Mas, porém, no entanto, but my mother does, né? Por que does? Porque é ela, né? Yes, she does. Sim, ela trabalha. Ok? Finalizando aqui, nós temos, in the interrogative form, it's necessary to use the auxiliaries do or does. Does is used with the third person singular, he, she, it. Lembre-se, does é usado somente com he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. And the verb continues in the same base form. O verbo não muda, ele continua na mesma forma, no infinitivo. Ok? Não acrescenta S, nem ES, não tira o Y e troca por IES, nada. Só faz essa mudança na forma afirmativa. Porque na negativa nós já temos o don't e o doesn't, e nas perguntas nós já temos o do e o does. Então, does é para he, she, it, e o do é usado para as demais pessoas. I, you, we and they. The auxiliaries always come before the subject. E os auxiliares numa question, numa pergunta, sempre vem antes do sujeito. Então, olha os exemplos aí. Does, por que does? Porque a Linda, é ela, né? Does Linda like soccer? A Linda gosta de futebol? Yes, she does, né? Sim, ela gosta. Ou no, she doesn't. Não, ela não gosta. What do you do? Né? O que você faz? What do you do in the morning? I study, né? Eu estudo. I sleep. Eu durmo. E a última pergunta nós temos. Where do your parents work? Né? Onde que os seus pais trabalham? E aí você vai responder. My father is a military. He works at CMA. And my mother doesn't work. A minha mãe não trabalha. She is a housewife. Né? Ela é uma dona de casa. Ou então, she works in a school, she is a teacher, né? Ela trabalha em uma escola, ela é uma professora. She is a nurse, ela é uma enfermeira. E assim por diante, ok? Lembrando que do é usado para as pessoas I, you, we and they. E o does para he, she, it. Ok? Até aqui tudo bem? Então vamos relembrar? A pergunta aqui com when. When significa quando. Lembram dessas perguntas que a gente chama de double H questions? Eu quero buscar o quê? Information, né? Buscar informação. Então, eu vou olhar a figura e vou fazer a pergunta usando when. Quando? Então, eu quero saber a resposta em vermelho na primeira figura está in the park. No parque. Então, when é sobre tempo, né? Então, parque é lugar. A segunda figura nós temos em vermelho aí after lunch, depois do almoço, fala de tempo, né?
Lá na próxima figura, à esquerda, nós temos at 6 o'clock, falando de hora, também pode ser sobre o tempo. E a última figura fala que o Jim, ele assiste TV às 8 horas da noite, mas eu não estou enfatizando o tempo, eu estou enfatizando a ação. Olha em vermelho lá, né? Watch TV. E as perguntas que eu vou fazer é com when, what time, what e where. Então, qual dessas figuras eu vou usar o where? Eu já sei que é lugar, where é onde. Então, a primeira figura seria where do the family and the boys go? Or where do your friends go every Sunday? Aí você responde. They ride a bike in the park. Where do they ride a bike? Né? Onde que eles pedalam, né? Onde que eles andam de bicicleta? Por aí, né? Então, they ride a bike in the park. A outra opção seria when, quando. E what time, a que horas. Então, tem diferença? Sim. Eu pergunto, when do your friends do homework? Né? Quando é que os seus amigos fazem a tarefa de casa? Então, depois do almoço, after lunch. Poderia perguntar what time? Sim, mas eu tenho duas figuras aí falando de tempo, só que para hora eu vou perguntar what time. Poderia perguntar com when? Sim, sem problema. When does your mother wake up? Mas a melhor pergunta seria what time does your mother wake up? Lembrando que does porque é a sua mãe, ela. Então, she wakes up at 6 o'clock. E a última figura aí nós temos o Jim, terceira pessoa, ele, né? Eu já sei que a minha pergunta vai ser com does, a respeito do que ele faz às 8 horas da noite. O que ele faz à noite? Então eu vou perguntar what, o que, né? What do or does? Does, né? Porque é ele, né? O Jim. Então a pergunta seria what does Jim do at night? Ok? Attention here. We have I live here. It's my house. Se eu estou falando da pessoa eu, I, então é meu, minha, meus, minhas. My. My é o pronome possessivo. O que é um possessive pronoun? Adjective possessive. Então são os possessivos adjetivos. Por que é chamado assim? Porque acompanha um substantivo, vem antes de um substantivo. My house, our class. Então sempre o adjetivo possessivo ele vem antes de um substantivo. Por isso que ele é um adjetivo, porque ele está acompanhando um substantivo. Então, para a pessoa I, eu uso my. Já a próxima figura aqui, nós temos we, nós, né? We study together, nós estudamos juntas. Our class is fun, a nossa aula é divertida, né? Então, nós temos aí a pessoa we, nós, e o pronome correspondente possessivo seria our, nós, nossa, nossos, nossas. Vocês poderiam dizer lá na sala de aula, our teacher is Ellen, né? A nossa professora é a Ellen. Prosseguindo, nós temos This is my sister. Her name is Alicia. Ela, né? She, Alicia. Então, o nome dela, her name. Toda vez que eu me refiro a she, a ela, eu vou usar o pronome possessivo adjetivo her, dela. E para ele, eu vou usar o his. Olha o exemplo aí da figura. My dad has a blue car. Meu pai tem um carro azul. It's his favorite color. É a cor favorita de quem? Do meu pai. Dele. Então, his. Próxima, eu estou falando de um objeto, de um livro. This book is new. Este livro é novo. A história desse livro é muito interessante. A história dele. Dele a gente acabou de ver que é his, né? Para homens. E para coisas, objetos neutro, eu vou usar it, lembram? E o pronome possessivo adjetivo vai ser its. Então, this book is new, vai ser its story is very interesting, né? A história dele, do livro é muito interessante. Se eu disser assim, a casa do meu cachorro é grande. My dog's house is big. Então, its house is big. Its, porque eu estou me referindo ao cachorro, né?
A próxima questão eu pergunto, what's your name? Né? Qual é o seu nome? Your é usado no singular e no plural, pode ser seu, sua, seus, suas. E o their se refere a eles, né? Peter and Anne are my friends, né? O Pedro e a Ana são meus amigos. O pai deles, né, da Ana e do Pedro, é muito legal. Então eu falo, their father is very nice. Por que é their? Porque se refere a they, eles. Então vamos relembrar aí os pronomes pessoais, personal pronouns e os possessive adjectives. Então, I, mine. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our. They, their. Então, são esses aí os pronomes que vocês vão ter que completar lá naquela questão ali comigo, já já. Finalizando, vamos praticar esse exercício aqui, completando. I, a pessoa eu, né? I love. Se a pessoa I, eu, então é meu, né? My. I love my cat. E o nome do meu gato é Neve, né? Olha ele lá, branquinho, né? Então, nome dele, né? Do gato, ele, neutro. Então, eu vou usar o it's. Na número 2, está lá a camisa número 10 do Neymar. E eu estou falando que o nome dele é Neymar, o nome de um homem, dele. Então, vai ser o his. His name is Neymar. Na terceira, que vocês vão já já observar aí a resposta correta, eu estou falando que o nome dessa garotinha aí é Branca de Neve. Ela está até com a maçãzinha que a bruxa vai já já oferecer para ela, né? Então, ou já ofereceu, né? Então, o nome dela é uma garota, ela, she. Então, o pronome possessivo correspondente a she é her. Her name is Snow White. O nome dela é Branca de Neve. E o último fala daquele motorista daquele school bus lá, o Yellow School Bus, muito comum nos Estados Unidos. The bus driver, né, o motorista do ônibus, is very friendly, é muito amigável. The bus driver is very friendly, não é ele, não é he. Então, o nome dele é Rick. Então, his name is Rick. Vamos checar? Olha só. I love my cat. My. Its name is Snow. Cat. It's. Number 2. His name is Neymar, porque é ele, né? O Neymar. Dele, o nome dele. A terceira é ela, então é her, dela. Her name, o nome dela. E o último, his, porque eu estou me referindo ao bus driver, o motorista de ônibus. Entendido aí? Então, voltando para a nossa AE, nós vamos completar com os pronomes. Não é a Paula? Então, qual desses pronomes aqui eu vou completar a frase lá de cima? Eu vou levar arrastando e solto lá. Vai ser o her, porque eu estou me referindo a Paula. Number 2. My brother and I. Meu irmão e eu, né? My brother and I live in Manaus. Meu irmão e eu moramos em Manaus. Então, a nossa casa é grande. Por que eu sei que é nossa? Porque se refere à pessoa eu e meu irmão, nós. Então, our house is big. Ok? Terceira questão. I study at Princess School. Muita gente confundiu e colocou it's aqui porque achou que se referia à escola. Mas, na verdade, eu estou falando da pessoa eu estudo na escola Prince. Né? I study at Princess School. Então, a minha escola é próximo de um shopping center. My school. Olha o my aqui para completar. My school is near a shopping mall. Né? Muita gente errou essa questão. Número 4. My friends. Meus amigos. Já sei que são eles. Então, só de ver aqui, eu já sei que eu estou falando deles. Né? Their parents. Os pais de quem? Dos meus amigos. My friends are at the park. Meus amigos estão no parque. But their parents are at work now. Mas os pais deles, desses meus amigos, está no plural, estão no trabalho agora. E o último, nós temos aí, Manaus is a great city, né? Manaus é uma cidade grande, boa, bonita. E aqui eu estou falando dos rios e da natureza dessa cidade, né? Então, é neutro. Its rivers.
and nature are beautiful. Estou falando que a natureza e os rios dessa cidade, da cidade de Manaus, os rios dela são formosos, né? São bonitos. Beautiful. Todo mundo entendeu essa questão? Correção. Falando um pouquinho, relembrando aí as perguntas com double H questions. Né? Vamos lá praticar um pouquinho só para a gente finalizar esse vídeo. Esse PowerPoint ele foi tirado da Richmond, que é a editora do livro de vocês, tá? E muito bem elaborado. Então vamos fazer os exercícios. Nós temos aí I'm Lucas and these are my friends. Ele está se apresentando dizendo que ele é o Lucas e estes aí são os meus amigos. Ele está falando I, my, lembram? What do you do every day? A pergunta é, o que você faz todo dia? Falando de routine, né, de rotina. Então, vamos olhar para o Lucas aqui. Ele está dizendo sobre o Lucas. Então, é terceira pessoa. Eu estou falando para vocês que o Lucas, ele acorda, né, às 6 horas toda manhã. Observem que o verbo wake up acrescentou o S. Por quê? Porque é ele, né, o Lucas. Lucas wakes up at 6 o'clock every morning. He gets up, ele se levanta, né? Novamente acrescentou o S aqui no verbo get up, que é levantar-se. A diferença de wake up e get up, lembram? Wake up é acordar, né? Open the eyes, abrir os olhos. Get up é levantar-se, né, da cama. Take a shower é tomar banho. Muita gente escreveu isso errado na rotina, no texto. Colocou só shower. Só shower é chuveiro. Ou banho. Banho de chuva, pode ser fall, né? Waterfall shower, né? Banho de cachoeira. Tudo que vem de cima é shower. Então, take a shower é tomar banho. Então, take a shower, tá com S, takes a shower, porque eu tô falando de quem? Do Lucas. Lucas takes a shower. Então, he wakes up, ele acorda. He gets up, ele se levanta. He takes a shower, ele toma um banho. And eats breakfast. E, né, tem o seu café da manhã. After breakfast, depois do café, he walks to school. Novamente eu acrescentei o S aqui no walk e no eat. Por quê? Porque eu estou falando de terceira pessoa. He. Porque é o Lucas. He. Por isso que eu acrescentei o S em todos esses verbos, ok? Terceira pessoa. He, she, it. In the simple present tense, for affirmative form, we add S. Lembram? Regra geral? General rule. Olha a outra frase. He usually plays soccer with friends after school. Novamente, eu acrescentei o S ao verbo play, terminado em Y, precedido de vogal. Regra geral para ele também. Acrescento o S, igual aos demais verbos. Then he goes home. Por que eu não acrescentei S? Porque verbo que termina em O, lembram? Acrescenta ES para os verbos que terminarem em CH, SH, X, O, Z e SS. Então, go, goes. Observem, agora que ele está perguntando, what time do you get up? Por que eu usei o do nessa question? Porque eu estou usando a pessoa you, and you, e você, né? Então, para pessoa I, you, we, you, novamente no plural, and they, né? Eu vou usar o do. What time do you get up? Do you go to school by bus? Observem que essas duas questions que eu tenho aí, a primeira question, what time do you get up? Eu estou falando de uma double H question, uma information question, porque eu estou buscando informação. Qual é a informação que eu quero saber? A hora, né? What time? A que horas você se levanta? What time do you get up? E a outra question, do you go to school by bus? Você vai à escola de ônibus? Eu quero confirmar se você vai à escola de ônibus. Então, eu pergunto uma yes, no question, uma confirmation question. Então, é essa a diferença. The difference between double H question is because I'm asking for information. And yes, no questions, we are asking about confirmation. The answer is always with yes or no for yes, no questions, right? And it starts with the
verb. Yes, no questions. Começam com verbo. Double H questions or information questions com question words, com os pronomes interrogativos, ok? Do you like to play soccer? Me respondam aí. É uma double H question, information question, ou é uma yes, no question? Se começa com o verbo, então é uma, isso mesmo, né? Yes, no question, ok? Como que eu vou conjugar o verbo play na forma afirmativa no presente? É play para todas as pessoas? I play, you play, mas para he, she, it, o que acontece? Acrescenta o S, né? He plays, she plays, it plays. No plural, não acrescenta S. Então, somente para he, she, it, nós acrescentamos o S. Observem isso toda vez na terceira pessoa do singular. A maioria dos verbos nós acrescentamos o S. Na negativa, o que eu vou usar? O do mais o not. O do é o verbo auxiliar que indica que o verbo play está no presente. No passado, não vai ser o do, vai ser outro auxiliar que vai indicar o passado. Vai ser o did, que vocês vão aprender mais lá na frente. E no futuro já vai ser um outro auxiliar, vai ser o will, né, que vai indicar o futuro. Por que que eu tenho que observar isso? Porque na nossa língua portuguesa, eu não uso auxiliar para indicar que o verbo está no presente, passado ou futuro, porque eu modifico o próprio verbo. Eu falo eu jogo, eu joguei e eu jogarei. O verbo se modifica. No inglês, o verbo não muda, tá? Play no presente, play no passado e play no futuro. I don't play, eu não jogo. I didn't play, eu não joguei, eu não jogava. E I won't play, eu não jogarei. O que vai ser modificado é o verbo auxiliar. O do no presente, o did no passado e o will no futuro. Mas isso é assunto para outro momento, só para a gente relembrar aí. Por que que eu tenho necessidade de usar esse auxiliar? Porque no inglês a gente modifica o verbo auxiliar toda vez para indicar que o verbo está no tempo verbal, presente, passado ou futuro, o auxiliar é que vai ser modificado. E na negativa eu uso don't para as pessoas I, you e no plural, né? We, you and they. E para he, she, it, o que eu uso? Lembram? O does. Verbos que terminam em O. No presente, aquela regrinha dos verbos terminados em CH, SH, X, O, Z e SS, acrescentamos o ES. Então, ficou does para he, she, it. Mais o not na negativa, que é o advérbio de negação, né? Does not. Na forma contraída, nós temos o don't para do not e o doesn't. Aqui a gente tem o apóstrofo, né? O apóstrofo na contração do mais o not. Sempre é a vogal que vai ser aí suprimida. E no plural nós temos we, you, they, do not, ou então na forma contraída, don't. Ou você usa do not, forma simples, sem contrair, ou você usa don't, na forma contraída. Does not or doesn't. Entendido? Então, na negativa, sempre eu vou usar o auxiliar don't ou doesn't no presente. Doesn't somente para he, she, it. E o verbo, na terceira pessoa, he, she, it, não muda, não acrescenta S. Perceberam aí? Somente na forma afirmativa, que eu falo he plays, mas na negativa, he doesn't play, sem o S. Não precisa indicar duas vezes que o verbo está no presente. Na afirmativa, eu não uso auxiliar. Por isso que eu acrescentei o S para he, she, it, ok? E agora nós vamos para as questions, interrogative form. A pergunta sempre também vai usar o auxiliar antes do sujeito. Do para as demais pessoas e o does para he, she, it. Então eu falo, do I play? Eu pergunto se eu jogo bem. Do I play well? Eu jogo bem? Eu sou uma boa jogadora? Do you play soccer? Você joga futebol? Does Neymar play voleibol? O Neymar joga voleibol?
No, he doesn't. He plays soccer, né? Ele não joga vôlei, ele joga futebol, né? E observem que quando eu uso does, o verbo não acrescenta o S, igual lá na negativa, né? He doesn't play. Não acrescenta S, só acrescenta S na forma afirmativa. Ok? Então, atentos para essa questão aqui. Né? Does, para fazer perguntas para Richard, e o verbo não muda. Ok? Verbos só mudam na forma afirmativa. Finalizando, vamos praticar um pouquinho? Olhem aí o exercício, nós temos aí. Now you, né? Vocês agora. What do you do every day? O que você faz todo dia? Every day. Então seria I wake up at 5 o'clock every morning. E eu me levanto às 5h30. Eu passo meia hora para me levantar. Né? Ou então às 6. I get up at 6 o'clock. Como é que eu digo que eu tomo um banho? Lembram? I take a shower. And eat breakfast, né? E como meu café da manhã. Você também poderia usar o verbo have, né? Porque no inglês a gente não usa muito normalmente o verbo eat, comer café. A gente usa mais o que? Have breakfast. Você tem, né, algo para o café. Tem o seu café. After breakfast, depois do café, o que você faz? I go to school. Né? Eu vou à escola. E lá embaixo, nas duas últimas frases, nós temos I usually, eu usualmente, o que eu faço after school, depois da escola? Then I turn home. O que você completaria aí? Lembram lá do Lucas? Aí você, diferente do Lucas, faz algo totalmente contrário do que ele faz, né? Você dorme depois da escola, quando chega em casa. Então, I usually sleep after school. E depois? Then I clean my home, né? Eu limpo a minha casa. Ou então você vai para uma aula de inglês, francês, depois da escola, né? I usually study French, né? Estudo francês after school. Then I go home, daí eu vou para casa, né? Entendido? Thank you. Agradeço a participação de vocês aí em assistir, entrar no canal, curtir aí essas aulas e deixar os comentários de vocês. Podem me procurar lá no Messenger, lá do Ava, escrevam uma mensagem se você tiver alguma dúvida de toda essa retapa que nós fizemos, ok? Thank you very much for your attention and let's continue.